Sementes. Diálogos para plantar, colher e dispersar ideias. Olá, eu sou a Jennifer Thomas. Oi, eu sou a Thalissa Monteiro. Esse é o Sementes, um podcast sobre o que nos move e o que nos desafia na questão ambiental. A nossa proposta é ir além dos dados e conectar ecologia com cultura, hábitos, estilo de vida e, por que não, também com a espiritualidade. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os recursos naturais e a percepção de infinitude que levou à exploração desenfreada daquilo que a natureza nos oferece, como a água, os minerais, a luz solar e toda a riqueza biológica do planeta. Os setores mais importantes da economia global dependem dos recursos naturais, como o agronegócio e a mineração. Mas será que faz sentido pensar na natureza exclusivamente como um recurso à disposição dos seres humanos? E aí, Thalissa, conta pra mim. Pra você, o que é um recurso? O que passa na sua cabeça quando entra nessa conversa sobre recursos naturais? Recurso para mim é tudo aquilo que eu preciso para ter as minhas necessidades atendidas. E essas necessidades, elas são tanto fisiológicas, né, como água, alimento, ar, mas também são necessidades culturais, intelectuais, espirituais, as coisas que eu preciso para que eu possa viver nesse planeta, para que eu possa ter meus modos de existência, me relacionar com as outras pessoas. Isso para mim que é o recurso. E para você? Eu concordo, claro, com tudo que você está falando, mas quando eu penso em recurso, acho que principalmente nessa jornada de empreender, de fazer projetos autorais, o recurso ele também sempre está relacionado com dinheiro. Eu preciso de recurso para fazer um projeto, eu preciso de recurso para colocar uma ideia em prática. Então, como captar o recurso? De onde vem o recurso? E também pensando em empresas, os recursos, eles às vezes são a matéria-prima, né? A base para produzir o produto que ela entrega. A gente aqui, que a gente trabalha com conteúdo, com informação, o nosso recurso ele é o conhecimento, é aquilo que a gente estuda, que a gente lê, o que a gente busca, para transformar essas informações em um formato mais agradável para as pessoas que acompanham a gente. Mas no caso de outras empresas, para quem produz o nosso computador, o celular, a televisão, esses recursos, esse tipo de recurso vem da natureza, vem da mineração, da água, e esses são os recursos naturais. E por esses exemplos que eu trouxe, acho que fica claro que a gente depende da exploração dos recursos naturais para ter o estilo de vida que a gente tem hoje. Então, os recursos naturais, eles também podem ser chamados de serviços ecossistêmicos, e eles são divididos nesses serviços de provisão ou de abastecimento, que são os alimentos, a água, a madeira, os recursos para a gente fazer nosso combustível, as fibras, os bioquímicos, também os recursos genéticos. Mas, para além disso, tem os serviços culturais, né, como eu incluí lá na minha fala sobre recursos, que é o ecoturismo, a recreação, o serviço espiritual, religioso, estético, a inspiração. Então, a natureza, além de prover todos esses materiais para que a gente sobreviva aqui no planeta, ela também tem esses serviços um pouco mais subjetivos, né, que estão ligados à nossa educação, à localização, à nossa cultura. E um ponto que eu acho que é interessante a gente lembrar é que essa ideia de recurso natural, ela não é só para nós humanos, né? Não somos só nós que precisamos desses recursos para sobreviver. Qualquer animal depende do ambiente natural para existir. Também é na natureza de onde eles tiram os alimentos, eles também precisam consumir água, os locais para eles se protegerem e o território que eles ocupam. Então, um exemplo bem clássico é o dos castores, que constroem as barragens, e aí eles criam as represas, as lagoas, e isso protege eles contra predadores, como os coiotes, lobos, e ali eles têm comida durante o inverno. Então, eles precisam da madeira, que é um recurso natural, para construir as barragens e o local onde eles vivem. Sim, e alguns ambientalistas até defendem um princípio de não interferência, ou seja, da gente não interferir na vida natural. Mas eticamente e até no sentido prático isso seria impossível, já que a gente precisa da natureza, como você disse, e já que nós somos parte dela, né? Então, o nosso modo de vida depende dessa relação, dessa troca.
e não gosto muito da palavra exploração, mas desse uso que a gente faz desses recursos. E além do que esse a gente fala, numa não interferência, a gente cria um dualismo falso, né? Como já discutimos nos episódios anteriores, entre nós e a natureza, de que nós somos coisas separadas. Então, numa integração, a gente precisa dessa relação de troca e de uso dos recursos naturais. Nessa questão sobre a exploração dos recursos naturais, do uso, o problema ele começa aí, né? É a forma como os humanos usam os recursos naturais de forma desenfreada, como se fosse infinito. E a falta de conexão entre a real necessidade que a gente tem para sobreviver e o quanto a natureza oferece é um dos motivos que trouxe a gente até essa crise que a gente está vivendo atualmente. Temos um ambiente finito. Quem acredita em crescimento infinito num planeta fisicamente finito é louco ou economista. Essa frase é do naturalista britânico David Attenborough, que apresenta programas sobre a história natural há quase 6 décadas. A frase dele tem a ver com uma ideia de uma data que se repete todos os anos, que é o dia de sobrecarga da Terra. É a data que marca o dia do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais já superou a capacidade da Terra de produzir ou renovar esses recursos. Em outras palavras, é quando a gente entra no vermelho, ou no cheque especial do planeta. Em 2022, o dia de sobrecarga da Terra foi em 28 de julho, um dia mais cedo do que em 2021. E de acordo com a ONG WWF Brasil, ano passado era necessário um planeta inteiro mais 70% de um segundo planeta para sustentar o nosso padrão de consumo. Já em 2022, esse número subiu, de acordo com a Global Footprint Network, uma organização internacional responsável pelo cálculo da pegada ecológica. Então, agora, a gente precisa de um planeta inteiro mais 75% de um outro planeta. Um dos grandes problemas é que os recursos naturais, eles não costumam entrar na conta do quanto vale um determinado produto. Por exemplo, a gente não sabe quanto custa o ar puro, que gera menos problema para a saúde da população. O agronegócio, que depende das chuvas, não coloca essa água na conta da produção. Então, os serviços que são prestados pela natureza e que são essenciais para a economia, ainda falta muito para identificar quanto que eles valem dentro da lógica capitalista de mercado. É como se tudo fosse de graça, tá aí, disponível para usar, sem nenhum tipo de controle. Dar um preço pode contribuir para esses governos e empresas investirem em preservação, pois eles sabem que estão perdendo verba com a destruição de um ecossistema. E aí tem um artigo que a economista Luísa Martins escreveu para o jornal Folha de São Paulo, onde ela diz que a natureza ela não tem um preço, mas que nós precisamos dar um se a gente quiser preservar o que ainda resta. Isso porque essa é a linguagem, né, como a gente falou, dos governos e das empresas que são os principais destruidores dos ecossistemas e também os que têm a maior chance e responsabilidade de preservá-los. Nesse sentido de precificar os serviços ecossistêmicos e os recursos naturais, alguns estudos já tentaram mensurar esse tipo de valor. Uma dessas pesquisas é o estudo global macroeconômico Changes in the Global Value of Ecosystem Services, liderado pelo americano Robert Constanza, da Universidade Nacional da Austrália. De acordo com essa pesquisa, a Amazônia brasileira rende ao país, e para o mundo também, cerca de 1,83 trilhão de dólares, o que representa mais ou menos 7,67 trilhões de reais por ano em valor bruto. Uma outra pesquisa que foi conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais e feita em parceria com o Banco Mundial, concluiu que o valor somado de diferentes serviços ecossistêmicos pode chegar, em determinadas áreas, a 737 dólares por hectare por ano. Isso representa mais ou menos 3 mil reais. Esse valor é muito maior do que a renda gerada pela pecuária de baixa produtividade na Amazônia, que corresponde a cerca de 40 dólares por hectare por ano. Então, isso tudo que a gente falou é super importante. A gente precisa precificar a natureza para poder preservá-la, mas isso não significa que ela seja apenas um recurso. E é aí que mora o problema de toda essa discussão. A natureza ela não existe só para satisfazer o ser humano. Ela existe por si só.
Mas dentro do nosso sistema econômico, é natural que a gente monetize tudo, né? Então, por exemplo, a nossa métrica de sucesso de um país, de uma cidade, é o PIB, do Produto Interno Bruto, mas ele não considera a qualidade do que foi produzido nesse local, se aquilo é ambientalmente correto, se melhora de fato a qualidade de vida das pessoas. Então, dentro desse modelo, a gente precisa também se questionar essa ideia de que a natureza seria um recurso ou de que ela teria um preço. Essa forma de lidar com a natureza também é uma característica que diferencia os humanos de outros seres. No artigo O Processo de Pensamento Globalizado em Relação aos Recursos Naturais, do professor de Ciências Ambientais na Universidade de São Francisco de Quito e diretor da Estação de Biodiversidade Tiputini, o Kelly Swing, o autor fala sobre como é preciso levar em consideração que provavelmente nunca existiu uma espécie macroscópica tão oportunista quanto os humanos em qualquer situação. E nesse modelo, o cuidado pelo cuidado com o planeta, ele acaba não tendo valor. Então, nós achamos que é necessário sempre justificar esse desejo de cuidar da Terra com dados. E isso também tem muito a ver com a nossa forma de fazer ciência, porque esses dados, apesar de eles serem essenciais para sabermos para onde estamos indo, de onde estamos saindo, eles também são frios, são distantes e são rígidos. Então, quando a gente fala no cuidado com a Terra, a gente precisa de algo mais. E às vezes é simplesmente o amor que a gente sente por esse planeta, aquela ideia de eu quero cuidar de algo simplesmente porque eu amo, porque eu pertenço, porque eu estou aqui. Então esse amor pela Terra, ele precisa ser levado a sério tanto quanto as outras métricas que a gente falou até agora. Mas enquanto a gente considera que os humanos provavelmente são a espécie mais oportunista que já existiu, a gente tem uma habilidade, esse talento de usar qualquer material diretamente como recurso ou converter quase que qualquer coisa em algo que a gente possa usar. A gente transforma tudo que está ao nosso redor em algo que vai nos beneficiar como espécie, como sociedade. E isso também faz parte do nosso comportamento social cooperativo, em conjunto com a inteligência e as habilidades de comunicação, que isso nos forneceu a possibilidade desse domínio da nossa espécie, que é única em comparação com os outros animais. E uma forma de enxergar isso é literalmente os impactos que a gente tem na paisagem. A gente transformou todo o ambiente ao nosso redor. A gente construiu as cidades, prédios, toda essa estrutura social que a gente tem. Então, esse autor, o Kelly Swing, ele fala que nós somos provavelmente os maiores engenheiros de ecossistema. E, ao mesmo tempo, a gente também tem impactos químicos expansivos. Além do impacto físico na paisagem, de construção das cidades e de mudança do ecossistema, a gente também tem um impacto químico. E além disso, estruturalmente, a gente já modificou os arredores, né, o ambiente da Terra, em 3/4 da superfície da Terra de alguma forma, porque a gente já fez alguma alteração. E quando a gente pensa na nossa interferência no mundo natural, na forma como a gente vai se relacionar com esses recursos, com esses serviços ecossistêmicos, uma discussão fundamental dentro da ética ambiental é a questão do valor intrínseco e do valor instrumental. Então, o valor instrumental da natureza é aquele que mede o valor dela de acordo com o que ela entrega de serviço para o ser humano. Então, essa é uma visão que a gente pode chamar de uma visão antropocêntrica, porque o ser humano está no centro e a natureza serve a ele. E tem bons argumentos nesse sentido, inclusive em termos de conservação ambiental, especialmente dentro desse sistema econômico que a gente vive, para convencer a sociedade de que ela precisa cuidar do planeta, porque senão a gente vai ficar sem todos esses recursos e a vida aqui seria impossível. Já tem uma outra discussão que eu quero trazer aqui, que é a do valor intrínseco, que é uma forma mais profunda de enxergar a natureza, que é aquele que diz que ela tem um valor independente do benefício que ela dá à humanidade ou não. Então, a gente pode comparar essa questão de valor com a proteção do direito à vida que um ser humano tem. Esse ser humano ele não precisa prestar nenhum serviço a ninguém para ele ter direito de viver. Então, essa discussão do valor intrínseco é mais ou menos isso com a natureza. Então, é inerente à sua existência. Em alguns lugares, por exemplo,
eles já partem desse princípio e consideram a natureza como um sujeito de direitos. Isso está hoje na Constituição de países como a Bolívia, o Equador e em 3 cidades aqui do Brasil. Uma delas é Florianópolis, que acabou de reconhecer a natureza dessa forma. E isso significa, inclusive, que a gente pode entrar com uma ação na justiça em nome de uma entidade da natureza, como um rio, uma montanha, para defendê-la de qualquer invasão, exploração. E além desse valor intrínseco, tem uma estimativa que sugere que pelo menos metade do planeta deve ser preservado em seu estado natural se as civilizações quiserem ter algum potencial realista de persistir indefinidamente. A questão, então, é que nós temos muito pouco tempo para reverter alguns dados, né, em relação à degradação ambiental. Então, a gente precisa, sim, de algumas medidas mais urgentes, mais imediatistas, e isso inclui precificar a natureza de alguma forma para que a gente possa falar a língua desse sistema que nós estamos inseridos, né, e pensar nessas estratégias de transição. Então, hoje a gente já tem pessoas e organizações repensando o capitalismo, colocando lucro e propósito lado a lado. Então, a gente tem o sistema B, o capitalismo de stakeholder, SG e outras estratégias para fazer isso. E é essencial para que a gente cuide do planeta, mas a gente também não pode parar aí. Então, a gente precisa, enquanto isso, trabalhar uma mudança de mentalidade, uma mudança mais profunda, para enxergar o valor intrínseco da natureza e começar a cultivar esse cuidado com a terra, né, desde cedo, com as nossas crianças e em nós mesmos, simplesmente porque nós amamos esse planeta, porque aqui é a nossa casa, porque nós estamos conectados a ela, não só a ela, como todos os outros seres que vivem aqui. Então, a gente precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque senão a nossa solução para um problema pode trazer um outro problema, que é a gente simplesmente ficar enxugando gelo enquanto a causa real das questões ela não é solucionada. Esse tipo de transição, ela também exige que todas as pessoas sejam mais eficientes com relação ao uso de recursos naturais, que é o que a gente veio falando até agora por aqui. No cenário macro, a grande discussão é sobre a gente acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Os recursos renováveis, eles são parte da solução para a transição energética. E para isso a gente precisa investir mais em energia solar e eólica e outras opções para a gente ter uma variedade, né, de fontes de energia. E dentro de casa, dentro das nossas vidas, é a história que a gente escuta desde criança. Economizar água, luz, não desperdiçar comida e pensar bem no que a gente realmente precisa comprar. Essa discussão toda sobre recursos naturais, no fundo, é o que a gente consome. A quantidade de roupa que a gente compra, de coisas, de produtos e objetos que às vezes a gente nem precisa, mas que a gente só vai comprando porque é o sistema em que a gente vive. Dicas para semear. Minha dica de hoje é o livro Qual o Valor da Natureza? Uma Introdução à Ética Ambiental, do Daniel Braga Lourenço. Essa é uma dica um pouco mais acadêmica, é baseado na tese de doutorado do Daniel, e ele vai fazer uma revisão bibliográfica de várias propostas para uma ética ambiental, né? E o que isso significa? É discutir qual o valor da natureza, se ela tem um valor intrínseco, se ela tem um valor instrumental, quais os seres que mereceriam ser reconhecidos como sujeitos de direito, o que é certo e o que é errado em relação à natureza. Então, é um livro que serve para a gente pensar todas essas difíceis questões que perpassam a reflexão sobre a nossa relação e a nossa interferência com o mundo natural. Legal. E eu puxando também um pouquinho do que eu falei antes no episódio, que eu citei o David Attenborough, e a minha dica é o documentário dele na Netflix, Uma Vida no Nosso Planeta. E assim, ele tem 96 anos, então é isso, né? Como eu falei antes, ele tem quase 6 décadas
de atuação com a produção de documentários e com audiovisual. Então, além de ser um documentário que mostra a mudança do planeta, dos ambientes naturais, da biodiversidade, é muito legal também ver a evolução da tecnologia, de como ele gravava no começo da carreira dele e os recursos tecnológicos que existem hoje. É muito legal ver a evolução das ferramentas para conseguir registrar a biodiversidade e mostrar para tanta gente o que só poucas pessoas têm o privilégio de ver ao vivo e a cores. E muito obrigada para todo mundo que ouviu a gente até aqui, e vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais. No Instagram, eu sou a Jenny Ann Thomas, e todos os conteúdos aqui do canal estão no @NossoImpacto. Obrigada, pessoal, por participarem dessa conversa conosco. Eu estou no Instagram como Thalissa Monteiro e também com uma newsletter no Substack, que é também Thalissa Monteiro. E um agradecimento também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Até a próxima!